Bom, não houve lei mais esperada ou mais festejada do que a Constituição Federal de 1988, pelo menos em tempos recentes, né? Mas o que nos diz esse regramento que já nasceu sob os holofotes da mídia? Quem vai responder para a gente é a jornalista Beth Veloso, consultora legislativa aqui da Câmara dos Deputados. Oi, Beth, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia também para quem está acompanhando a gente pela rádio e pela TV Câmara. Pois é, Beth. E o que, qual era o ambiente da Assembleia Nacional Constituinte que resultou na Constituição de 88? Pois é, Márcio, a Constituição, mais do que uma carta, ela é uma prática social, né? Ela muda as nossas mentes, ela muda o nosso dia, ela muda a nossa vida, mas ela também precisa mudar. E é essa mensagem que a gente vem trazer hoje no Papo de Futuro. Ela nasceu com algumas missões, algumas tarefas. Equilibrar, por exemplo, a força entre os poderes, que estavam muito concentradas nas mãos do Executivo. Eu vou dar um exemplo. As concessões de rádio e televisão que são tão importantes para o Brasil, essa mídia forte que a gente tem, elas eram deliberadas somente pelo Executivo, somente a canetada era do ministro. E agora elas dependem de um processo criterioso, que passa inclusive pela consultoria e pela chancela do Congresso Nacional. Também queria a Constituição dar mais poderes ao Judiciário. Ela pretendia muito a harmonia entre os poderes. No entanto, o que aconteceu é que a gente enfrenta hoje sucessivas crises, como a gente pôde ver no 8 de janeiro, no ataque às instituições. Era também uma Constituição cidadã, trazendo uma amplitude para esse conceito de cidadania que estava restrito ao direito de votar e de ser votado, como me explicou o consultor Teodoro Merker, que é Merker aqui da consultoria também. Por exemplo, os povos indígenas também precisavam ter os seus direitos ampliados. E não é exatamente o que a gente vê nessa crise recente dos povos Yanomami, que a gente acompanhou na mídia amplamente divulgado. Além do feminicídio, que continua sendo um pesadelo no Brasil, depende das estatísticas. Então a gente vê, Márcio, educação, saúde, são direitos absolutamente consagrados na letra da Constituição, mas não estão plenamente assegurados, muito pelo contrário. A gente vai ter hoje, o Cláudio Ferreira falou, um debate sobre conectividade nas escolas. Muitas escolas não têm nem computador para acesso aos estudantes, só está na secretaria. Sem falar, Márcio, em banheiros, tem escolas, a gente até perde a voz diante dessas situações assim que são um pouco inexplicáveis. Eu estava ouvindo ontem o excelente podcast Constituição em Debate e ali destacaram conquistas quanto às liberdades humanas. Por exemplo, a dignidade, a decência. E, no entanto, a gente sabe que o racismo nunca foi tão denunciado no Brasil. Inclusive, se tornou um crime escrito na lei maior. E, assim como, fazendo um paralelo, a imprensa livre, né, Márcio? Pois é, exatamente, Beth. A mídia é um dos pilares da democracia em todos os países democráticos do mundo. E recentemente toda essa situação foi colocada à prova, né, aqui no Brasil. E por outro lado, por exemplo, a criminalidade ela está assolando não só as grandes cidades hoje, mas os pequenos municípios do interior por conta da expansão do tráfico de drogas, tá? E também há ações criminosas, até mesmo das forças que deveriam, né, proteger o cidadão. Por outro lado, a Constituição proíbe a tortura, né? A Constituição ela abarcou um monte de temas, de questões amplas e, a princípio, também contraditórias, Beth? Pois é, a gente sabe que numa sociedade tão complexa, né, e num país continental como o Brasil, com uma cultura tão histórica que vem de tantas desigualdades, que acho que é o grande problema da sociedade brasileira, não vai ser uma lei, a sexta Constituição brasileira que vai conseguir, a sétima, que vai conseguir resolver todos esses problemas, né? Então, a gente analisa, por exemplo, na questão da imprensa, da comunicação,
para tentar fechar um pouquinho o funil e não tentar abraçar o mundo de uma vez só, né? A Constituição proíbe, por exemplo, o monopólio dos meios de comunicação. A mídia, sim, é importante porque passa pela formação da opinião pública, passa pela educação, passa por um processo de culturação do povo brasileiro, para a gente saber votar melhor, escolher melhor, ter mais consciência e clareza nas decisões e escolhas. No entanto, se a gente pega o estudo do FNDC, uma entidade que luta pela comunicação democrática, e o nome do estudo é Os Donos da Mídia, nós temos hoje 6 grupos no Brasil que controlam 92% da audiência televisiva. Inclusive, eles têm alcance nacional. Isso faz com que a gente não tenha liberdade absoluta de expressão, porque contraria, por exemplo, o processo de livre escolha. E a livre escolha ela é feita diante de 2 cenários: liberdade de meios, pluralidade de opiniões e de informação também. Então, eu estava ouvindo nesse podcast que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma sociedade muito mais diversificada, com muito mais contrastes do que a nossa em alguns sentidos, eles não reconhecem tanto a Constituição e não acreditam tanto na Constituição. Por quê? Porque lá ela não é um pacto, né? Como disse nesse podcast, para a nossa Constituição nós temos um pacto social que foi selado ali em 1988. E numa defesa oral de tribunal, é claro que a Constituição Cidadã, que é um dos nomes que a gente batizou ela, a Constituição do Pacto Social, a Constituição do Estado Democrático de Direito, ela encanta, né? São expressões absolutamente muito encantadoras, muito estimuladoras, né? Que dão esperança. No entanto, no dia a dia, a Constituição entrega muito menos do que a gente esperava. A programação de TV, por exemplo, ela está no capítulo da comunicação, que foi festejado como uma incrível, né, revolução, mudança de paradigma. No entanto, essa comunicação não é a que a gente vê no Plim-Plim. O conteúdo local e regional, por exemplo, ela é uma pauta que não entrou ainda na regulamentação. Pois é, Beth, aqui na Câmara dos Deputados, vários consultores, né, da sua área tratam sobre a comunicação, né, e na Constituição Federal. Quais são os principais avanços nessa área, Beth? Exatamente. Eu conversei então com o Guilherme Pinheiro, que é um grande especialista, advogado da área do direito, e ele diz que sim, houve muitos avanços. Eles não são apenas principiológicos, mas que são significativos, sim, porque permeiam vários campos. Mas precisa avançar. Vamos ouvir o Guilherme. Sobre o capítulo da comunicação social, que agora está fazendo 35 anos, a gente pode trazer aqui algumas observações positivas e algumas nem tanto, né? Algumas até negativas. Eu acho que a principal, a positiva, foi ter firmado os direitos fundamentais já previstos ali no artigo 5º da Constituição, como a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, né, que estariam protegidas sob qualquer forma, né, e que nenhuma lei poderia conter dispositivo que embaraçasse essa plena liberdade de informação jornalística também e de qualquer veículo de comunicação social, vedando também toda censura de natureza política, ideológica e artística. Então, esse artigo 220 da Constituição, ali no capítulo da comunicação social, é extremamente importante por conta disso. Agora, Beth, e a internet, como é que ela reage? Como é que ela interage com a Constituição Federal em temas, por exemplo, como o discurso de ódio, como a disseminação do incentivo ao massacre nas escolas, por exemplo, e, obviamente, as fake news também? Pois é, o Guilherme coloca para a gente alguns aspectos que não foram muito equacionados. Essa discussão, por exemplo, depois da Constituição, veio se a internet deveria ser enquadrada também como meio de comunicação eletrônica. Está sujeito a algumas regras que hoje não estão claras e não estão colocadas para o meio digital. Nesse sentido, eu convido a gente também a ouvir novamente o Guilherme.
alguns defendiam, né, que esta limitação também estaria sobre a internet, que a internet seria uma espécie de comunicação social, né? A maioria da doutrina, obviamente, não aceitou esta visão, né, e entendeu a internet aí no máximo como um meio de comunicação social eletrônica, mas nem isso, porque senão ter-se-ia que garantir prioridade de profissionais brasileiros, seguir os princípios do artigo 221, o que não seria o caso, né? Então você tem aí muita coisa que ficou em aberto, quer dizer, essa questão do monopólio, do oligopólio deveria ser melhor regulada, né? E outras que, bem ou mal, o capítulo da comunicação social contribuiu, ao menos para reforçar os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição. Pois é, Beth, um desses direitos fundamentais é justamente o direito à livre expressão. De 88 para cá teve muita mudança, né? Porque não tinha internet comercial, né, em 1988. A Constituição, ela dá conta dessas mudanças, desses avanços? Então, Márcio, a gente não pode ser ingênuo de achar que o fato de ter a liberdade de expressão, e isso tem sido usado muito com esse contexto, que é uma permissão, uma liberação incondicional para a gente simplesmente falar o que quer. Ou seja, a internet ser assaltada por notícias falsas, por desinformação, e que por isso a gente precisa fortalecer agora, aí eu fechando já esse programa e com esse apelo, se a Constituição não for regulamentada e alguns seus dispositivos que não são autoaplicáveis não forem estabelecidos em lei, não tiver esse fortalecimento, esse pilar, a gente não vai conseguir realmente a praticidade, a Constituição como uma prática social, como eu falei no início. Por exemplo, o PL 2630 ou qualquer outra matéria nesse sentido, que trata de transparência nas mídias digitais. E esse PL ele foi rotulado numa campanha que foi feita como um PL da censura, né? Os políticos protestaram, existem diversas matérias no Congresso Nacional dizendo que isso era um ataque à própria democracia, porque atacava o parlamento brasileiro. E não acontece nada. Nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, o blog Núcleo reportou a circulação de cerca de 8.000 mensagens, né? E 2 vezes a mais na véspera da eleição, só no primeiro turno, convocando, no final, usuários para uma guerra. Então, o pior é que esses vídeos que denunciam uma fraude, eles acabam sendo monetizados pelas plataformas. Será que a gente quer isso? Portanto, encerrando hoje, né, a nossa avaliação dessa preciosa Constituição em termos principiológicos, porque nós queremos que uma Constituição que não seja apenas um cobertor curto, que não seja apenas progressista, mas que se traduza, assim, comida na mesa, cultura na televisão, informação, educação e médico de família, para todas as famílias. Então, a gente quer uma Constituição que combata a desinformação e que não corroa a democracia, porque a mídia democrática, ela não pode tolerar o discurso de ódio, e isso vale também para a internet. Afinal de contas, Márcio, então, o nosso pacto não é com a Constituição. O nosso pacto é com a democracia. E é para isso, é nesse sentido, que a gente precisa avançar. Democracia. O resto, a gente corre atrás. Bom, e esse aniversário da Constituição de 1988 nos traz realmente essas reflexões e a necessidade de sempre avançar, de sempre buscar, né, a democracia. Como você falou, a gente não defende a Constituição, a gente defende a democracia. A Constituição é mais um instrumento de defesa da democracia, não é, Beth? Exatamente, Márcio. Censurar o crime não é um atentado à liberdade de expressão. Com certeza. Bom, você pode contribuir para o Papo de Futuro mandando uma mensagem, sugerindo um tema, fazendo uma crítica ou dando uma sugestão para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto eu agradeço a Beth Veloso e a gente se encontra na próxima semana, Beth. Obrigado. Na próxima semana, e uns bons festejos aí dessa Constituição que precisa ser muito discutida e comemorada também.